Vamos, então, depois desse resultado eloquente, ao momento cabeção, com dicas para vocês. Filmes, livros, etc, etc. Não de bar, não vamos dar dica de bar. Dica de bar não pode. Quem começa? Bom, eu vou indicar o livro Underground, do jornalista Cláudio Leal. É uma coletânea de textos do Luiz Carlos Maciel, um pensador da contracultura, que chegou a participar dessa organização até morrer. O Cláudio Leal organizou, o Caetano Veloso fez um prefácio, e é um livro muito interessante porque, enfim, por retratar um momento tão diferente, né, da contracultura, tão diferente do momento que a gente vive agora, nos leva a questionamentos sobre o que é a contracultura agora, o underground hoje. Muito bem, Luiz Carlos Maciel. Fernando, eu vou... Para a Thaís, isso é história antiga, porque ela é jovem. História underground, tudo. Ela fala, vocês aí que viveram isso, mas para mim isso aí é como se estivesse estudando o Império Romano. Mesozoico. Tal, né? Coisa antiga. Para mim é como o Mesozoico. Exato. Bom, eu, como estou vagabundeando, vou fazer um monte de indicação aqui. Tá? Então, vou começar por esse livro, Histórias de Rio, Amazônia 1970, que é dos fotógrafos Lúcio Codato e Zeta Malzone. Eu só estou recordando, é um livro de fotografias, é um álbum de fotografias de uma viagem que eles fizeram em 1972, descendo de São Gabriel da Cachoeira até Manaus, pelo Rio Negro. E é um documento que tem 52 anos de idade, ou melhor, 50 anos de idade agora, né, exatamente, sobre como era a Amazônia meio século atrás. E o mais interessante para mim, além das transformações óbvias que você vê no vestuário, né, até na maneira como as pessoas se assemelhavam, tal, é que os hábitos que hoje viraram crime e que são explorados pelo crime organizado estão retratados aqui como parte da cultura local. Então, tem a pesca de um pirarucu, e não é um pirarucu qualquer, como vocês podem ver, é um pirarucu que tem pelo menos uns 3 metros de comprimento. Eles mostram como o peixe era escamado, depois como virava carne e era consumido pelas populações locais porque fazia parte não era predatório. E a prova de que não era predatório é que esse pirarucu tem 3 metros. Incrível, hein? Um pirarucu de 3 metros fora da... E tem a gente comendo tracajá, que hoje é crime. Enfim, a cultura já vem de há muito tempo. A questão não é criminalizar a cultura, a questão é a criminalização, o uso desses recursos pelo crime organizado. O outro livro que eu vou recomendar é esse daqui do Nicolas Taleb, o autor predileto da Faria Lima, chamado A Cama de Procusto. Eu não vou explicar o que é a Cama de Procusto, vocês vão lá no Google e descobrem. Mas esse livro não tem nada a ver com... Toledo é nosso homem renascentista, Thaís. Você vê, ele é uma espécie de Mário de Andrade contemporâneo. Ele sabe, vai do Tracajá ao Taleb. Jornalista aprendiz, né? Jornalista aprendiz. Então, que o Mário de Andrade tem o livro Turista Aprendiz. E no Turista Aprendiz ele foi em 1927 até o Vale do Javari. É verdade. Mário de Andrade. Muito, você vê, de 50 em 50 anos a gente fecha as recomendações. Esse livro aqui não tem nada a ver com os outros livros que tornaram o Taleb famoso, como o Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro, que eu já até usei aqui no programa outras vezes. Esse daqui é um livro muito engraçado, porque é um livro de aforismos, ou seja, frases que não tem nada a ver uma com a outra, né? E são muito boas as frases. Tem frases realmente memoráveis. Por exemplo, a sabedoria nos jovens é tão desinteressante quanto a frivolidade nos velhos. Ou
Algumas pessoas, essa daqui se aplica a nós. Algumas pessoas só têm graça quando tentam ser sérias. A amizade a amizade que acaba nunca foi amizade. Havia pelo menos um otário. Mas as frases que eu gosto mais estão aqui, ó. Você se lembra mais dos e-mails que enviou e não foram respondidos do que os dos e-mails que você não respondeu. Verdades absolutas, mas vou terminar com a minha... Não discordo de nenhuma. Vou terminar com a minha frase. Duas, vai, que são muito boas. Uma que é: a procrastinação é a alma se rebelando contra o aprisionamento. Taleb defende que o trabalho é escravidão. Nossa, até que enfim alguém me defendendo. Tá vendo? Me defendendo. Eu me identifiquei muito aqui, mas tem uma aqui, Fernando, que é... Cadê? Eu perdi a mais importante de todas, não é possível. Que é a definição do jornalismo, que é sensacional. E não posso deixar de registrar. Não é possível que eu perdi essa, não é possível. Justamente essa. Essa daqui também é maravilhosa. Ao chegar ao hotel em Dubai, um empresário mandou um carregador levar sua bagagem. Mais tarde, eu o vi levantando pesos na academia. Clássico. Mas eu não tô achando a frase aqui, mas é mais ou menos o seguinte: sábio é aquele que demonstra saber menos do que sabe. Jornalista é o oposto. Jornalista é o oposto. Exato. Não, depois desse momento cabeção, acho que eu não vou falar nada, né? Muito bom, Toledo. Pô, como não? Esse é o seu momento, tem o seu nome. O meu momento, essa é a piada feita. Bom, então vou fazer jus à piada feita, eu vou indicar 2 livros, sem a graça do Toledo, né? E sem o apelo da Thaís. Vou indicar 2 livros. O primeiro do psicanalista e ensaísta Thales Absaber, que saiu pela editora Edra, e se chama O Soldado Antropofágico. E o subtítulo é Escravidão e Não Pensamento no Brasil. O Thales Absaber parte de um livro de memórias, um relato de viagens de um soldado mercenário alemão que circulou pelo Rio de Janeiro entre 1824 e 1826, logo depois da independência. Ele parte desse relato para refletir sobre o que o ensaísta Francisco Bosco, que faz o prefácio do livro, chama de alienação monumental. E eu leio um pedacinho. Alienação monumental, que é o esforço minucioso de reconstituição da trama colonial e imperial, chegando à era republicana, a fim de trazer à tona os modos por meio dos quais o fundamento de todo o ecossistema da vida brasileira, ou seja, a escravidão, pôde não ser pensado. A minha segunda indicação, daí é uma indicação... A minha segunda indicação é um romance tão extraordinário quanto Mal-Humorado, já que eu coube a minha parte mais séria e chata desse momento cabeção. O romance se chama Derrubar Árvores, do escritor austríaco Thomas Bernhard. Não é um romance antiecológico, não tem a ver com floresta, muito menos com a Amazônia. Esse livro foi lançado há muitos anos pela editora Rocco, com o título Árvores Abatidas, e ganhou agora uma tradução nova do Sérgio Telaroli, pela editora Todavia. Sérgio Telaroli, que traduziu outros livros do Bernhard, que é um dos grandes escritores do século XX, para a Companhia das Letras. E esse Derrubar Árvores se passa num jantar que reúne na casa de um casal abastado, um casal milionário, membros da elite artística de Viena, e é narrado por um personagem desse círculo que tem horror a tudo o que eles, anfitriões e convidados, inclusive ele, representam e fazem. É um livraço sobre o mal-estar de ser austríaco, uma prosa infernal, marcada por uma repetição incessante, estilo do Bernhard. E é quase impossível não pensar no Brasil, quando ele fala da Áustria. Então, como o livro do Thales Absaber, esse também é um livro sobre a repetição histórica e sobre o que não muda
na história da Áustria e do Brasil. Eu recomendo demais.